Tá gravando? Boa noite a todos, então, né? Semana passada, na semana retrasada, a gente teve o feriado. Semana passada, a gente fez a nossa atividade avaliativa. Parabenizo a todos pelo empenho, pela atividade. Acho que a maioria teve a nota máxima. Teve um erro do sistema, eu acho que eu coloquei até no grupo, porque na hora de lançar as questões no portal, elas são feitas manualmente. E como foi a primeira questão que eu fiz, a questão 1, eu acho que eu devo ter me equivocado na hora de lançar o gabarito. Então, ela acabou selecionando a alternativa errada, né? Como sendo certa. Então, eu até fiz aqui eu deixei para vocês aqui para olharem a prova. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a tela, né, do Word, né? Sim. Então, a prova, foram feitas questões que eu mesmo fiz, né? Como a gente faz nas provas. E só passar rapidinho as questões com vocês, para a gente poder fazer uma revisão. E aí a gente parte para a nossa disciplina enquanto os outros colegas chegam na sala, tá? A questão 1 falava sobre as espécies de regimes de prisão, né? É muito comum o, o aluno ou quem estiver respondendo se confundir com os tipos de prisão, né? Não os tipos de regimes de prisão. Então, ou o tipo de pena, né? Muitas vezes se confundem o tipo de pena com o regime prisional. O tipo de pena seria reclusão, detenção ou prisão simples, né? Que seria na alternativa E. Enquanto que os regimes seriam, na verdade, o regime fechado, semiaberto ou aberto, né? Essa liberdade assistida, na verdade, ela é relacionada ao adolescente, ela tem previsão lá no ECA, quando um adolescente infrator, quando ele vai ser, quando ele é colocado em liberdade, depois de uma internação ou de uma audiência de advertência, ele fica sob liberdade assistida, né? Mas não é um tipo de regime prisional, muito pelo contrário, né? É um tipo é um instituto relacionado ao ECA, né? Que trata aí da questão do adolescente quando ele está numa fase de recuperação, de ressocialização, depois da prática de ato infracional, né? É, a mesma coisa a gente vai falar da alternativa C, a privação de liberdade e restrição de direitos são espécies de reflexos aí de condutas criminais, né? Restrição de direitos é um tipo de pena e a privação de liberdade também é um tipo de pena, né? Enquanto que a reclusão, detenção e prisão simples também são tipos de pena, as quais podem ser previstas no preceito secundário lá dos nossos crimes, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa A, com regime fechado, semiaberto e aberto, né? Essa aqui eu acho que não teve dificuldade, todo mundo acertou, né? Apesar de aparecer para mim como errado, exatamente eu fui verificar no sistema, foi um lançamento, acredito eu que tenha sido eu mesmo, que tenha me equivocado, errado a forma como lançar, tá? Eu estava seguindo um tutorial que a faculdade apresentou para lançamento desse questionário e eu acabei, acho que me equivocando na questão 1, que foi a primeira que eu lancei. Com relação à questão 2, fala que uma pessoa, né, que eu denominei Gustavo, comete um crime e após definitivamente condenado por prática de uma contravenção, indica o Instituto Jurídico não incidente na hipótese. Bom, se ele já foi condenado, se ele já foi condenado por prática de uma contravenção, quando ele comete um crime, ele pode estar sujeito a uma pena de reclusão? Pode, né?
Vai se verificar o grau de periculosidade dele? Pode se verificar. Ele vai sofrer uma sanção penal por conta do cometimento de um crime? Certamente. Está sujeito a uma pena de detenção? Está também, né? Dependendo do crime com o qual ele praticou, né? Qual crime ele praticou. Agora, o que ele não está sujeito, o que não incidirá nessa nova pena, né? Ou esse instituto que não reincidirá sobre ele, é a reincidência. Ele não será considerado reincidente se ele já foi condenado por uma contravenção, porque a reincidência, no caso de crime, exige que a pessoa tenha praticado outro crime, né? Não contravenção, tá certo? Isso também a gente já tinha falado em aula, então também foi tranquilo, eu acho que a grande maioria acertou, né? Na questão 3, a gente fala aí de uma abolição criminis, ou de uma nova lei, né? Onde ela faz cessar o crime. Então, surge uma nova lei que deixa de considerar crime determinada conduta, né? É uma das causas de extinção de punibilidade, lá do artigo 107, né? Que nós vamos até chegar a estudar, mas fala o seguinte, se o crime deixa de ser crime, e isso a gente estudou quando a gente fala da execução da pena, né? Quando surge uma nova lei que deixa de considerar fato determinado como crime, aqueles que já estão sentenciados e cumprindo pena pelo crime, que nesse momento deixa de ser crime, o que acontece? Os efeitos secundários da sentença condenatória faz cessar, né? Os efeitos secundários da sentença condenatória, mas não a sua execução. Claro que não. Está errada. Por que está errada? Porque a partir do momento que um crime deixa de ser considerado, uma conduta deixa de ser considerada crime, quem está cumprindo pena por ele deixa de cumprir pena. Então, a execução da pena ou da sentença condenatória, ela cessa, ela acaba ali. Independente se ele já cumpriu um dia, um terço, 2/5, 3/5, metade da pena, ou falta um dia para ele terminar de cumprir. E faz cessar, né? Então, não só os efeitos secundários, mas também a própria execução da pena, né? Então, aí a gente já responderia como certa sendo a B. Então, a partir do momento que uma lei deixa de considerar determinada conduta como crime, aqueles que estão em fase de execução de pena, né, por força de sentença condenatória, por conta daquele crime, por conta daquela conduta até então criminosa e que deixou de ser crime, está cessada, então, a execução da pena. Se ele tiver preso, ele sai da prisão. Se ele tiver numa suspensão de cumprimento de pena, ele deixa de cumprir. Tudo isso se extingue, tudo isso acaba, tudo isso se cessa, né? Então, assim como a execução da pena, como os efeitos secundários que a gente já estudou da pena, né? Inclusive, acho que nós estudamos na última aula os efeitos da condenação, né? Faz cessar somente a execução da pena? Não, a gente já estudou que tudo que dela decorre, né? Porque você não pode ser punido por algo que não é crime, ou por algo que deixou de ser considerado crime, você deixa de ser punido por isso, né? A execução da pena em relação ao autor do crime, entretanto, tratando-se de benefício pessoal, não se estende aos coautores do delito, né? Essa também, desculpa, essa também não é considerada, né? Porque não faz cessar a execução da pena em relação ao autor do crime. E deixa de se estender a todos, a todos os que tiverem envolvimento, tiverem relação com isso e sofreram uma sanção penal, se estendem a todos, tá? Não só com relação ao autor principal, né? Mas aos coautores, partícipes, todos eles são alcançados por essa inovação legislativa, tá certo? Então a resposta certa seria B. Também acho que
a grande maioria acertou, né? Acho que teve uma ou duas pessoas que erraram com relação a essa, mas estava tranquilo, estava dentro do que a gente estava vendo, né? Aqui, na verdade, acho que eu copiei errado, seria aqui. Ô, Wagner, Oi, o Gustavo pediu para avisar que ele não consegue acessar a aula de nenhum jeito e que na hora que você postar no Ava ele assiste. tá bom, obrigado, viu? Nada. Obrigado. Bom, a questão 4 só fala para ele, mas agora, se ele quiser reiniciar o computador, se ele tiver no computador ou no telefone, ele consegue É, acessar pelo celular também, se ele quiser. ele tá pelo celular. Então fala para ele desligar o celular e ligar de novo, porque Tá tem que bom. encerrar os aplicativos, tá? Tá. Então a questão 4 eu passei para vocês aqui três assertivas, né? Na primeira, dizendo que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Os menores de 21 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. E o 3 é circunstância que sempre agrava a pena quando não constitui ou qualifica o crime ter sido fato cometido contra a criança. Essa questão, na verdade, eu tinha que colocar, por exigência aí da faculdade, eu tinha que colocar alguma questão de nível com uma maior dificuldade. Como os senhores tinham à disposição a consulta, principalmente aí a lei, que poderiam consultar e tudo mais, então eu achei que essa seria uma questão de maior dificuldade dentre as 5 que foram feitas na avaliação, tá? Não era nada tão difícil, era uma questão só de observação, né? E buscar na fonte certa, apesar que a gente já estudou também em relação a esses pontos, ainda que de forma bem, é, ainda que de forma sucinta, né, artificial, mas a gente já superficial, mas a gente já estudou, né, superficialmente esses pontos, né, pelo menos já citamos isso em aula, né. Então, realmente o prazo da prescrição é reduzido de metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Essa assertiva estaria correta. Os menores de 21 anos são penalmente inimputáveis, aqui já está errado, porque aqui seriam 18 anos, né? São os menores de 18 anos que são considerados inimputáveis, né? Ficando eles aí sujeitos às normas aí da legislação especial, que seria o ECA, né? Então estaria errada essa assertiva 2. E a assertiva 3, que é a circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime ter sido fato cometido contra a criança. Isso também nós temos lá nas agravantes genéricas, que a gente já estudou, quando o crime é praticado contra a criança, ele agrava a pena sempre, né? Agora, salvo se não for uma elementar do crime, né? Ou for um fato que já tenha na previsão lá do tipo penal, como uma qualificadora. Aí aí não tem essa agravante genérica, ela vai para uma majorante aí específica do crime, né? Mas se ela não for uma elementar do tipo, ou não tiver uma qualificação específica para ela, é circunstância que sempre vai agravar a pena. Então, portanto, a 3 também estava certa, né? Então, a gente teria como certa a 1 e a 3. Eu acho que a maioria também, acho não, tenho certeza que a maioria também acertou, né? Acho que 2 alunos acabaram errando, tá? E na questão 5, Ana Paula é servidora pública de carreira, eu tirei essa questão aqui, eu retirei de um concurso, tá? Ana Paula é servidora pública de carreira e, prevalecendo-se de seu cargo de chefia, instigou Douglas, seu subordinado hierárquico, a integrar uma quadrilha sob seu comando, que operava em esquema de concessão de aposentadorias ilegais. Em razão de seu acesso privilegiado a informações e documentos previdenciários,
instigou e convenceu Douglas a proceder a anotações indevidas nas carteiras de trabalho e previdência social dos virtuais beneficiários da ilegalidade. As circunstâncias que envolvem a conduta de Ana Paula determinam que se aplique também multa? Não, porque aí a multa, dependendo, né, do crime, ela acaba sendo aí uma questão aí de pena acessória, mas não como pena acessória, mas como pena também com previsão no preceito secundário da pena, mas não é que se aplique, ela não determina que seja aplicada a multa, tá? Pode ser um efeito secundário, mas não que se determina isso, tá? Não há uma obrigatoriedade. Que a fixação da pena dentro dos parâmetros gerais estabelecidos em lei para o tipo. Não porque pelo fato dela ser uma servidora pública e prevalecendo-se de sua conduta, a pena ela não vai ficar dentro dos parâmetros gerais estabelecidos na lei. Ela pode superar, tendo em vista que nós temos uma agravante genérica aí, e essa agravante ela superaria esse parâmetro geral de pena. Que se aumente a pena de sexta parte sob fundamento de atentar o crime contra a Previdência Social. Não é a questão de atentar o crime contra a Previdência Social que essa pena vai ser aumentada de sexta parte, tá? Então essa estaria errada também. Ana Paula é inimputável, não tem o que se falar, porque em momento algum aqui a gente falou da idade dela, e até porque ela é uma servidora pública de carreira, sendo ela servidora pública, ela é concursada, então acredita-se que ela seja imputável, né? Que em sede de concurso de pessoas, incidirá em sua conduta a agravante por ter instigado a cometer o crime alguém à sua autoridade. Isso está lá, no caso de agravante, né? Que agrava-se a pena do servidor para aquele que instiga o outro, né? Outra pessoa que está sob sua autoridade a praticar o delito, né? Isso está na própria apostila nossa, também tem uma questão nesse sentido, tá? Então, certo aqui seria D, também a maioria acertou. Então, não se há muito o que discutir. Particularmente, eu tentei fazer uma avaliação mais tranquila, mais simples, né? Conforme a gente já tinha combinado e prometido, né? Como seria, tá? Mas acho que foi tranquilo, né? Acho que para a maioria foi tranquilo, né, pessoal? Sim? Pessoas? Sim, tranquilo, professor. Ah, obrigado. Então, muito bem. Na última aula a gente falou dos efeitos da condenação, né? Falamos dos efeitos secundários da condenação, o que acontece a partir do momento que alguém tem uma sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso, só cabe cumprir, né, essa pena. Eu só vou fazer um parênteses aqui antes da gente entrar na reabilitação. Eu não sei se eu fui muito claro, ou se eu fui muito confuso, ou se os senhores tiveram alguma dificuldade no entender quando eu falei da prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Só para a gente encerrar eventuais dúvidas com relação à prescrição, tanto da pretensão punitiva ou prescrição da pretensão executória, imaginem comigo assim, prescrição quer dizer que é a perda de um direito por conta do decurso de tempo, né? Então, o que prescreve? Né? O que quer dizer a prescrição? A prescrição quer dizer que você não se manifestou, não agiu dentro do prazo que você tinha que agir. Então, aí, esse ato ele fica prescrito, você perde o direito de fazer isso, né? Quando a gente fala prescrição da pretensão, a gente está falando o seguinte, prescreve, ou seja, você perde o prazo da sua pretensão, do seu desejo, daquilo que você busca fazer, né? Então, você não vai poder mais fazer aquilo que você
queria fazer, ou poderia fazer, ou tinha a intenção de se fazer. Por isso, prescrição da pretensão. Agora, onde está a diferença aí? Porque nas duas prescrições, prescreve-se a pretensão de se fazer alguma coisa, né? Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, perde-se o prazo para punir alguém. Você tem um prazo razoável para que o processo corra e tenha-se uma sentença contra a pessoa. Isso está lá na prescrição, né? A gente estudou a prescrição. Então, existe um prazo para que o Estado que é o detentor do direito de punir, ele consiga alcançar a sua pretensão de punir o criminoso. Então, ele tem um prazo razoável para isso, um prazo estabelecido por lei. A gente não estudou a tabelinha lá para crimes cuja pena seja até 1 ano, a prazo de prescrição é 3 anos? Porque se não acontecer isso em 3 anos, ocorre a prescrição. Aí o Estado, mesmo que ele queira, ele não pode, nem que ele pretenda, ele não pode mais punir o indivíduo. Isso numa regra geral, né? Uma regra geral, por quê? Porque existem algumas ações, algumas condutas que elas interrompem esse prazo prescricional. Aí o prazo começa a contar de novo. Por exemplo, a pessoa praticou um crime hoje. Esse crime ele tem uma pena de até 1 ano. Então, o Estado tem até 3 para puni-lo. E começa-se, então, a haver um inquérito policial. Quando chega-se a um prazo de 2 anos e meio depois, ou 2 anos e 11 meses, e 29 dias, que ele praticou o crime, quando o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz aceita a denúncia, esse oferecimento da denúncia é uma causa de suspensão desse prazo prescricional. Então, aí para de correr o prazo prescricional, né? Aí o prazo ele vai começar a correr zerado, né? De novo, a partir do próximo ato. Então, existem essas causas que suspendem ou que interrompem a prescrição dessa vontade de punir. Agora, deu os 3 anos e não houve a punição, não houve nenhum ato para punir, então vamos supor que eu pratiquei um crime, né, cuja pena seja 1 ano, e eu fugi. Ninguém sabe que fui eu quem praticou o crime, ninguém consegue me identificar. Aí correu esses 3 anos e não houve nada. Ninguém me identificou, eu não fui denunciado, não houve nenhum processo para me condenar. A partir dos 3 anos está prescrito. O Estado não pode mais querer me processar, querer me punir. Por isso, da prescrição da pretensão punitiva. O punitiva, ele é exatamente com relação à pretensão de punir. Então, o Estado, mesmo que ele queira, ele não pode mais punir o agente. Tá? Muito bem. Então, ainda estamos falando da prescrição da pretensão punitiva. A partir do momento que o Estado ele não perde o seu prazo e ele consegue punir o indivíduo, e ele é condenado numa sentença, através de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, começa a partir daí a correr o que a gente chama de prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque a partir do momento em que o indivíduo ele recebe uma pena, essa pena ela tem que ser executada. Então o Estado tem um prazo para executar essa pena, para tomar medidas para execução dessa pena. Lógico que existem algumas causas que também interrompem ou suspendem o prazo prescricional. Isso
nós vamos verificar até de uma forma mais específica, né, quando a gente for estudar, desculpem, quando a gente for estudar o processo, em processo penal, tá? Quando a gente falar da prescrição no processo penal. Mas é só para vocês entenderem que existe, então, essa prescrição, por quê? Porque tem-se um tempo, até princípio do processo, o quê? O tempo, uma duração razoável do processo e uma duração razoável da execução da pena. Se o Estado perder o prazo para executar a pena contra o indivíduo, a partir do momento que há essa prescrição, ele não pode mais pretender fazer isso. Tá? Então, prescrição da pretensão punitiva. O Estado perde o poder ou o direito de punir o indivíduo. Prescrição da pretensão executória. O Estado perde o direito de executar a pena que já foi cominada por sentença transitada em julgado em desfavor do agente. Tá? Fui bem claro agora ou nós temos dúvida ainda? Bem claro, professor. Tá claro. É que eu vou ver só quem está na minha tela aqui. Maria Isabel. Tá ótimo, professor. Tá, Rony. Tá tranquilo, professor. Tá, legal. Então vamos lá. Por que eu estou falando da prescrição? Porque a prescrição ela tem muito a ver com a reabilitação, que é o tema que nós vamos entrar agora na aula, tá? Vocês lembram que a gente tinha o PRESE, né, o nosso slide, que estava na última aula. Eu vou voltar com ele, tá? Para a gente terminar de estudar, então, a reabilitação. Só que eu não enxergo vocês, tá? Porque a tela ela vai estar compartilhada, então eu não consigo enxergar vocês agora, tá bom? Então, se tiverem para falar alguma coisa, acionem o microfone, ou durante a explicação, por favor, deixem o microfone no mudo, tá bom? Para não atrapalhar os demais colegas, por favor. Vocês estão vendo minha tela aqui, então? Sim. 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 Tá. Legal. Sim. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, então, estudar a partir da reabilitação. A reabilitação criminal. Então, veja, a gente já estudou a questão da suspensão do processo, da suspensão da pena, da execução da pena. Já falamos dos efeitos da condenação quando esse indivíduo ele é condenado, né? Praticamente nós já matamos a parte geral do Código Penal. Estamos chegando ao fim. Nós vamos até o artigo 120, né? Em que pese aí as medidas de segurança lá do artigo 96 até o 99 a gente já estudou, né? Então, a hora que a gente terminar a reabilitação, que está no artigo 93 a 95 do nosso Código Penal, a gente já vai pular lá para o artigo 100, que é da ação penal, que aí carece um pouco mais de atenção. Então, eu peço que os senhores não faltem na próxima aula, né? Se tudo correr bem, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, da ação penal, que é de extrema importância, tá? Que aí nós já estamos falando do processo mesmo, do processo criminal, né? Relacionado ao processo criminal, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando da reabilitação criminal, já se pressupõe que o indivíduo ele sofreu uma pena, né? E se ele sofreu uma pena, ele quer se reabilitar para poder antecipar as suas condutas no meio da sociedade. Lembrem, eu falei, acho que na última aula que a gente teve, que o indivíduo ele se torna primário depois de 5 anos de extinta a punibilidade. Então, depois de 5 anos que ele cumpriu a pena,
ele volta a ser primário, né? Ou depois de 5 anos, que houve uma extinção da punibilidade por qualquer causa, lá do artigo 107, depois de 5 anos, ele passa a ser primário e não tem mais reincidência, né? Depois de 5 anos. Só que a nossa lei penal, no artigo 93, ela possibilita ao condenado que ele antecipe essa reabilitação, ou seja, ele deixe de constar nos seus antecedentes criminais e tudo mais, um pouco antes. Mas veja, para muitos autores, isso é um direito subjetivo do condenado, que, se preenchidos os requisitos, ele pede ao juiz, por meio do seu advogado, e o juiz concede a ele. Mas o juiz também pode entender que é uma situação discricionária, que vai do entendimento do juiz, porque o juiz pode negar. Então há uma divergência entre a doutrina, porque mesmo que ele preencha os requisitos trazidos pela lei, o juiz pode negar a reabilitação dele. Então há uma discussão, inclusive nos tribunais, se o juiz pode ou não negar a reabilitação criminal do condenado se ele preencher os requisitos legais. É isso que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Então vamos lá, mas para a gente entender primeiro, o que seria a reabilitação criminal, em poucas palavras? É um direito do condenado ao sigilo dos seus antecedentes e à recuperação dos direitos perdidos como efeitos secundários da condenação. Isso é um resumo do que está lá no artigo 93. O artigo 93, ele fala: a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. O parágrafo único fala: a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92, né, que é o que a gente já estudou, vedada a reintegração na situação anterior nos casos do inciso 1 e 2 desse mesmo artigo. O que fala o artigo 92? A perda do cargo, inciso 1, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. E o inciso 2 fala da incapacidade para exercício do poder familiar, da tutela, da curatela, quando os crimes são dolosos, né, e sujeito à reclusão, se cometido entre esses entes. Aí. Então, veja, a reabilitação ela é possível. Por quê? Vocês já foram tirar, muito provavelmente, uma carteira de identidade aqui no estado de São Paulo. Ou vocês já foram fazer inscrição, talvez, para funcionário público, ou buscar emprego, ou para concurso público, e eles pedem o tal chamado folha de antecedentes criminais, né? Exatamente isso que o reabilitado busca, que quando ele for buscar informações dos seus antecedentes para fins que não seja judicial ou policial, essas informações do crime que ele cometeu não apareçam, porque ele já cumpriu. Lembrem, ele só vai pedir a reabilitação porque ele já cumpriu a pena, tá certo? A partir do momento que ele cumpriu a pena, ele não precisa esperar os 5 anos para ser primário. Ele pode pedir uma reabilitação criminal depois de 2 anos de cumprida a pena, de extinta essa punibilidade, seja pelo motivo que for. Seja extinta pela prescrição, seja extinta pelo cumprimento das obrigações na suspensão da pena, seja pelo cumprimento integral da pena, independente do motivo, a partir do fator de que ele deu cumprimento à pena,
Depois de 2 anos, o advogado pode pedir por essa reabilitação criminal, visando o quê? O sigilo dos registros sobre o processo e condenação, para que ninguém veja isso. Por que isso é importante, gente? Por que se possibilita isso? Porque você imagina que 3 anos na vida do indivíduo vai fazer muita diferença. Principalmente se ele quiser mesmo buscar na sociedade uma reintegração, uma ressocialização, né? Então, quando ele vai buscar um trabalho e a empresa pede a ele uma pesquisa, uma folha de antecedentes criminais, vai sair nos antecedentes criminais falando que ele já foi preso e processado e condenado por determinado crime. Imaginemos que ele está sendo rotulado para a sociedade. Então, ele vai ter que demonstrar de que ele realmente está reabilitado, que ele não vai mais praticar nenhum crime, que a função da pena, para ele, foi atingida. Então, pode ser dada uma nova oportunidade a ele. Tá? E atinge também, aí a lei ela é bem explícita, lá no parágrafo único, que fala assim, a reabilitação poderá também, fica a critério do juiz, se vai atingir essa reabilitação os efeitos secundários da pena, né? Por exemplo, na questão da habilitação, né, para dirigir veículo, por exemplo, ele pode ser alcançado, né? Então, o indivíduo pede e fala, olha, já cumpri minha pena, eu já estou em inteiras condições de conviver na sociedade, de voltar às minhas atividades dentro da sociedade, então eu queria voltar à sociedade, para isso eu preciso trabalhar, preciso dirigir, e pode o juiz autorizar essa reabilitação criminal, declarar isso no processo. Tá? Então, vamos fazer um resumo do que eu falei até agora com relação a esse conceito da reabilitação criminal. O que seria, então, a reabilitação criminal? É uma declaração judicial, uma declaração que o juiz dá, dizendo, afirmando de que estão cumpridas ou foram extintas as penas daquele condenado, daquele sentenciado. Então, o juiz fala, olha, em primeiro lugar, ele cumpriu a pena, ou a pena ela foi extinta, seja pela suspensão da pena, seja por uma abolição crimes, enfim, por qualquer causa de extinção, ou pelo seu cumprimento integral. E isso, quando o juiz afirma, na mesma sentença, ele fala o seguinte, olha, além dele ter cumprido ou ter tido a pena extinta, garante-se ao condenado, ao sentenciado, o sigilo dos seus registros referentes ao processo e a sua condenação. Tá? Esse é um primeiro ponto. Então, a gente imagina o seguinte. Primeiro, só cabe reabilitação depois de decretada extinta a punibilidade, extinta a pena. Seja ela pela prescrição da pretensão punitiva, ou seja, pela prescrição da pretensão executória, que é o que a gente já estudou agora há pouquinho, né? Mais que isso, também se já cumprida integralmente a pena imposta. Então, se ele já cumpriu a pena imposta, então ele pode pedir a reabilitação. Então, seja pelo cumprimento da pena, ou seja, pela extinção da pena. Geralmente, a extinção da pena ela se dá por prescrição, né, ou por alguns dos fatores lá do artigo 107, por exemplo, abolição crimes, né, e seja a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, a prescrição da pretensão executória. Tá? Muito bem. Lembrando, não vai alcançar os efeitos secundários dos incisos 1 e 2 do artigo 92, que é relacionado à perda do cargo, função pública ou mandato eletivo,
e nem com relação à perda do pátrio poder, né? Ou da tutela, ou da curatela, e naqueles crimes que a gente já estudou, tá certo? Naquelas comissões que a gente já estudou. Então, o que se fala, o que a doutrina fala em relação ao sigilo dos registros no processo? Que ainda que as anotações dos antecedentes sejam apagadas com a pena cumprida, e isso tem uma previsão lá da Lei de Execuções Penais, no artigo 202, elas ainda vão constar quando pesquisadas pelo Ministério Público, pela polícia ou para fins de concursos públicos. Por que isso? Não sei se tem alguém que trabalhe no fórum, trabalhe no cartório do fórum, ou trabalhe já com advogados, seja estagiário com advogados aí. Principalmente nos processos criminais, o juiz pede para que seja juntado nos autos a folha de antecedentes, a chamada FA, do acusado, né? Que mesmo que ele já tenha cumprido a pena, ali vai aparecer todos os seus antecedentes, todos os seus processos. Se ele foi condenado, se ele foi denunciado, se ele cumpriu a pena, se houve absolvição, enfim, vai ter a vida pregressa dele nesses antecedentes criminais. Isso vai ter para o juiz, para o Ministério Público e para a polícia. Também em casos de concurso público, salvo nesse caso o concurso público, naquela situação do artigo 96 lá do CPP, quando fala de passados 5 anos e o réu ele passa a ser primário. Então, depois de 5 anos, quando já cumprida a pena, ele não vai aparecer para concurso público, você é tido como primário. Agora, para as outras finalidades, que não seja para fins policiais e judiciais, esse sigilo ele vai ser alcançado, né? Então, a reabilitação assegura sigilo amplo, apenas afastado por ordem judicial, conforme previsão lá do artigo 748 do CPP. Além disso, o condenado ele vem recuperar os efeitos extrapenais específicos da condenação, lá do artigo 92 e do artigo 92, né, dos incisos 1, 2 e 3, né, com a possibilidade de fazer outro concurso, de voltar a ser funcionário público, de recuperar o poder de família quanto aos filhos não vítimas ou de prestar novo exame. Aí há um contrassenso. Por que eu coloquei aqui que ele recupera os efeitos extrapenais específicos no artigos 93 e 92? Porque o STF e o STJ, e aqui foi eu colei aqui, na verdade, uma decisão do STF e STJ, dizendo que se você tem que dar uma oportunidade ao criminoso para ele se reabilitar, por que não reatingir a possibilidade dele recuperar esses direitos? Então, pode o condenado recuperar para si o cargo público, pode recuperar para si o poder de família, pode recuperar para si a tutela e curatela? O STF fala assim, em 2 decisões, inclusive uma delas é copiado, esse texto que eu copiei uma parte dela. Fala assim, pode recuperar. Se ele está reabilitado, ele recupera. Só que aí você vai na contramão do que o artigo 93, parágrafo único, ele expressa. Ele fala, a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previstos no artigo 92 desse Código. Vedada, ou seja, não pode, proibida,
a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 no mesmo artigo. O que aconteceu com esse entendimento do STF? Ele foi derrubado. A doutrina, ela é majorante no sentido de dizer, olha, a lei ela veda, não pode pela reabilitação criminal. Ah, mas o condenado ele nunca vai poder ser concursado de novo? Vai. Ele nunca vai poder, talvez, reabilitar, conseguir alcançar o seu poder familiar? O exercício pode. O da tutela e da curatela? Pode. Não pela reabilitação criminal. Tá certo? Ele pode porque, depois de 5 anos, extinta a punibilidade, ele volta a ser reincidente e ele vai tentar aí um novo concurso público e tudo mais, né? Ele pode tentar um novo concurso público, que ele não vai conseguir depois dos 5 anos é voltar ao cargo que ele tinha. Vamos deixar isso bem claro, né? Então, pode ele voltar a um cargo público? Pode. Ele pode exercer função ou mandato eletivo? Pode. Ele pode ter, né, recuperar aí o pátrio poder? Pode. Não em relação às pessoas com quem ele perdeu esse direito lá no artigo 92. Tá? Então, ele pode ter um novo concurso público, reabilitado, novo concurso, novo cargo. Pode voltar a ter o pátrio poder? Pode, mas não na situação de quando ele perdeu o artigo 92. Então, o STF fala o seguinte, gente, entendendo que o condenado ele pode se reabilitar, mas ele não vai ser reintegrado na situação anterior que ele tinha quando ele perdeu esses direitos pela condenação. Tá? Não sei se estou sendo claro, é que eu estou falando para a tela e eu acabo eu acabo viajando. O condenado, quando ele é reabilitado, ele tem o direito de se reerguer na sociedade e ele pode exercer todos os seus direitos, todos aqueles direitos que ele perdeu com a condenação, todos. Por quê? Porque o juiz assim o declara, né? Vai ter assegurado, então, o sigilo dos seus antecedentes, dos registros criminais deste processo de reabilitação. Ah, mas ele tem 15 processos. Todos os 15 vão ficar sob sigilo? Não. Só sobre esse processo onde ele perde a reabilitação. Os efeitos secundários da pena, lá do artigo 92, incisos 1, 2 e 3, podem ser alcançados? Podem. Então, se ele não era habilitado, ele pode voltar a ser habilitado. Ele não precisa fazer uma nova prova de exame de habilitação. Não, o juiz pode falar, então, a partir de agora, você fica habilitado para dirigir veículo. Ele reintegra a condição de habilitado. Agora, quando a gente fala do inciso 1, que é a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, ou a perda do poder familiar, da curatela e da tutela, ele pode voltar a ter cargo público, pode voltar a exercer função pública, pode voltar a ter um mandato eletivo? Pode. Ele pode exercer o poder de família, de tutela ou de curatela? Pode. O que não pode é ser reintegrado nas condições que ele estava antes, envolvendo as mesmas pessoas ou a mesma situação, né? Então, vamos supor que o Marcos Cruz, ele é um fiscal da Receita Federal. E ele pratica um crime cuja pena foi uma sentença condenatória, que transitou em julgado, e como efeito dessa condenação, ele perdeu o cargo dele de fiscal lá da Receita Federal. Quando ele cumpriu a pena, ele foi lá condenado a 3 anos, ele cumpriu a pena de 3 anos, e o advogado propôs, ele falou, vamos pedir sua reabilitação criminal. O juiz concorda.
O juiz fala, não, Marcos Cruz está reabilitado, cumpriu a pena, preenche os requisitos legais, ele está reabilitado. O Marcos Cruz, ele pode voltar a ser um fiscal da Receita Federal? Estou perguntando agora, quero ouvir a resposta. Não, estou perguntando se ele pode voltar a ser fiscal da Receita Federal. Não. Ele não pode voltar a ser fiscal da Receita Federal? Ô Marcos Cruz, para você que eu estou perguntando, me responda, você pode voltar a ser fiscal? Marcos? Eu nem sei se ele está na tela, na aula. Bom, então o Alan era o fiscal. O Alan, você pode voltar a ser um fiscal da Receita Federal? Ah, eu acho que posso. Pode? Posso. Como? Eu vou ter que refazer tudo de novo o concurso. Muito bem. Você vai poder ser de novo fiscal da Receita Federal, mas não ser reintegrado no seu cargo anterior. O que não pode é a Receita Federal falar, você já cumpriu a pena, você já está livre do seu processo, da condenação, volta aqui no seu cargo. Ou o prefeito, ou vereador que perde o mandato eletivo, quando ele termina de cumprir a pena, olha, você vai ser reintegrado lá na sua cadeira de vereador. Isso ele não pode. Ele pode voltar a ser vereador depois da reabilitação criminal se ele participar de um pleito judiciário, de um pleito eleitoral, e esse pleito eleitoral ele ser eleito de novo. A mesma coisa do pátrio poder. Vamos imaginar que Maria Isabel é mãe de uma criança de 1 ano de idade e por algum fato que ela praticou, algum crime que ela praticou contra esse filho, um abandono de incapaz, por exemplo, né? Ela tenha como pena acessória a perda do poder familiar. Ela não vai poder, e quando ela perde, né, o poder familiar, é que ela não pode exercer a autoridade dela de mãe com relação aos filhos. Ela nunca mais vai poder exercer o poder de família? Ela pode. De outros filhos, não daquela filha. Não da filhinha dela que ela praticou o abandono. Ela não vai ser reintegrada na condição de poder de família, de pátrio poder, com relação daquela criança com quem ela perdeu. Não tem problema com relação aos demais. Conseguiram entender? Sim. Professor, Oi, quem está falando? é a Valéria. Valéria. No caso, então, dos Nardoni, que eu estou na aula passada. Então, ele pode ser reintegrado com os filhos. Não. Não, ele pode ter novo filho. Mas os que ele matou uma. Na verdade, a filha morreu, né? Aí sobraram 2, mas ele não foi por causa desses 2. Não teve um efeito da perda do pátrio poder com relação aos filhos, porque ele não colocou em perigo aos filhos. Mas ele pode voltar a exercer o pátrio poder, porque o que a lei fala? O que o entendimento do STF ele fala? Deixa eu voltar lá. Ele fala assim, ó, a possibilidade de fazer outro concurso e voltar a ser funcionário de recuperar o poder familiar quanto aos filhos não vítimas. Certo? Sim, então no caso dele, ele nem perdeu desses 2. Eu acho que ele acabou perdendo. Na verdade, eles perdem porque eles estão presos, né? Ah, sim. Aí eles ficam. Os filhos eles ficam sob tutela de um outro responsável. Enquanto os pais estão presos, é assim que funciona. Quando um pai é preso, já é um efeito da condenação, você perdeu o poder de família. Por quê? Porque você não vai cuidar do seu filho enquanto você está preso, enquanto você está condenado. Então, perde-se o poder de família. Automaticamente, o que acontece? O pai, o avô, a avó, eles são declarados tutores, curadores da criança para serem os responsáveis
legais dessas crianças enquanto os pais estão ausentes. Certo? Então, esses filhos que ficaram, em que pese eles tenham perdido o poder, mas o poder de família, eles não são vítimas. Aí pode-se buscar, não quer dizer que o juiz vai autorizar, tá? Lembra que eu falei que poderá? Lá no artigo 93, fala assim, poderá. Aí eu volto à pergunta que eu fiz na aula passada quando a gente falou do Nardoni. Você acha que algum juiz vai considerar que pode restabelecer o poder de família para os Nardoni em relação aos filhos? Não sei, né? Eu não restabeleceria. Eu acho que quando tem um homicídio assim, a lei deveria até ser mais. É que no caso dos Nardoni aí, é um tanto quanto mais perigoso, né? É uma relação, porque era uma família, era uma filha de outro casamento e tudo mais, né? Que envolve uma madrasta, e eles têm outros filhos em comum. Com certeza, ele não teria, não recuperaria o poder de família se ele tivesse outro filho com, eu acho que é Carolina, não, acho que é Carolina Nardoni, Carolina, a mãe da Isabela Nardoni, né? Que é a ex-mulher dele. Ele não tem outros filhos, só tinha a menina, né? Sim. Em Sim. comum. Então, agora, se ele tivesse outro filho em comum, que seria irmão da Isabela Nardoni, com certeza o juiz não autorizaria ele a a permitir a ele exercer o poder de família com relação a outro filho. Isso certamente não. Uhum. Né? Agora, dos filhos que ele tem junto com a mulher que o auxiliou aí no homicídio, isso pode ser autorizado, porque não são vítimas, tá? Agora, você imagina o seguinte, uma criança que é explorada sexualmente pela mãe. Então, essa criança não morreu, e a mãe, ela perde o pátrio poder sobre essa criança. Aí ela não vai voltar a exercer o pátrio poder sobre essa criança quem ela explorava sexualmente. Entenderam onde está a diferença? Sim. Tá? Alguma dúvida nessa situação? Não, ok, tá Não. claro. Tá. Quem que falou? Norma? Isso. Então, vamos lá. Além disso, nós temos na reabilitação criminal, para que seja feito o pedido, tem que se preencher alguns requisitos. Professor, Oi. Quem fala? só é Douglas que tá falando. Fala. O Marcos pediu para avisar que ele não tá sendo ouvido. A hora que ele fala, não tá saindo som. Ele tá ouvindo a aula normalmente. Ele tem que habilitar o microfone lá. Acho que ele habilitou, porque na hora que você perguntou para ele, apareceu ali o microfone dele habilitado, mas acho que não saiu o som aí, não. Tá, tanto que o microfone dele está habilitado mesmo. Tá bom, tranquilo. Fica tranquilo aí, Marcos. Obrigado, Douglas. Obrigado. Então, vamos lá. Então, tem que se preencher, tem que se atender a alguns pressupostos, alguns requisitos, para que seja pedido, né, e seja concedida essa reabilitação criminal. Primeiro, qual o primeiro requisito? Que ela pode ser requerida depois de decorridos 2 anos da data da extinção, seja por qualquer forma, né, da pena ou de quando terminar a sua execução. Então, a partir do momento que a pena for extinta ou a partir do momento em que o condenado cumpriu a pena imposta, depois de 2 anos da extinção ou do cumprimento da pena, ele pode, por meio do seu advogado, solicitar, requerer a reabilitação criminal. Tá? Nesse período de 2 anos, pode ser computado o período de prova da suspensão da pena
e do livramento condicional que a gente já estudou. Salvo se tiver, por algum motivo, havido a revogação desses institutos. Então, pode contar para esses 2 anos o prazo em que o agente ficou com a pena suspensa? Pode contar. Desde que não tenha havido revogação desses benefícios, né? Desses institutos. Então, primeiro requisito, que tenha já percorrido o prazo de 2 anos da extinção da pena ou do cumprimento da pena. Um outro requisito, pressuposto aí, que o condenado ele tenha tido domicílio no país no prazo desses 2 anos, que ele não tenha morado fora, né? Porque a partir do momento que ele cumpre a pena, ele pode se mudar, ele não fica impedido de se mudar. Então, ele pode morar no exterior. E depois ele pedir a reabilitação. A lei veda, ela não vai ser concedida ao condenado que pedir a reabilitação se ele não tiver, por esses 2 anos, morado, domiciliado no Brasil. Isso tem uma questão lógica, porque para ser concedido, no inciso 2, fala, do artigo 94, ele fala que para se conceder a reabilitação criminal, durante esse período de 2 anos também, né, fora, durante a execução da pena, ele tenha demonstrado um bom comportamento público e privado, ou seja, um bom comportamento na sociedade e também no seu lar, na sua casa, nas relações privadas que ele tem. Se ele morou fora, fica mais difícil de você apurar isso, né? Então, fica mais complicado de se entender, né, de se aferir essa questão para preencher esse requisito, né? Numa terceira condição, que tenha ressarcido o dano causado, né, por conta do crime. Ou que, pelo menos, ele consiga demonstrar que houve uma absoluta impossibilidade de fazê-lo, né? Cabe aí também, até o inciso 3 do artigo 94, ele fala que a vítima ela pode renunciar, né? Fala assim, não, eu não quero receber o dano, eu não quero que seja ressarcido, ou ele faz um acordo, que é o que a gente chama de novação da dívida, renova uma dívida, fala, ele vai me pagar daqui 2 anos, não tem problema nenhum, faz um contrato, tenha que ter demonstrado uma boa-fé com relação ao ressarcimento do dano que ele causou com o crime. Esses 3 requisitos, mais o lapso temporal de 2 anos, eles têm que ser preenchidos. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta que eu fiz quando a gente falou da reabilitação, se é um direito subjetivo do preso ou é uma decisão do juiz. O que vocês entendem? Eu acho que É uma decisão discricionária ou é um direito do preso? Eu acho que é direito do preso. Tá, vamos lá. Moacir, o que você acha? Deixa eu olhar quem está na sala aqui. Moacir. Habilita o microfone, Moacir. Moacir não está respondendo. Mariana. 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 Não me faça as perguntas, por favor. Tá, mas me responde. Você acha que é um direito do preso ou você acha que é um ato discricionário do juiz? O juiz pode simplesmente negar, mesmo que ele preencha os requisitos? Então, depende, porque eu acho que existe juiz que pode negar. Tá, então Mas aí se você... acredito.
Mas acredito que seja um direito do preso. Tá, mas se for um direito do preso, o juiz não pode negar. Depende. Tá. Vamos lá, Douglas. Eu acho que é um direito subjetivo do preso. Eu só não sei se o juiz tem que ser provocado ou se é uma situação que acontece diretamente. Muito bem. Obrigado, Douglas. Rony. Rony. Acho que o Rony está sem microfone, pelo jeito. Paulo. Paulo. Também está sem microfone. Guilherme. Guilherme. Oi. Quem está falando agora? Paulo? Oi? É o Paulo que está falando, né? Senhor, professor. Tá. Ô, Paulo, você entendeu a pergunta que eu fiz? Entendi, sim. E o que você acha? Eu creio que é um direito do preso, mas isso aí tem que ser provocado, né? Ele tem que entrar com um pedido, né, de reabilitação. Tá, mas se é um direito do preso, o juiz não pode negar se ele demonstrar que estão preenchidos os requisitos? O juiz pode negar, mas existem os direitos do preso. Ele pode recorrer, né? Muito bem. Obrigado, Paulo. Muito bem. Eu falo para vocês o seguinte. É um direito do preso. É um direito. Se ele preencher o requisito, o juiz pode e deve conceder a ele o direito. Mas aonde está a subjetividade, a discricionariedade do juiz em conceder esse direito ao preso? Vamos lá no inciso 2. Durante esse tempo, demonstração de efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Se o juiz entender, por conta dele, discricionariamente, que esse condenado ele não teve um bom comportamento, o juiz pode negar. Só que essa discricionariedade, o juiz ele vai ter que justificar. E a partir do momento que ele justificar, automaticamente isso é uma decisão. Se é uma decisão que nega o direito do preso, nós estamos falando de uma sentença. Quando há uma sentença que a parte não concorda, cabe recurso de apelação. Isso aí vai ao tribunal para que o tribunal analise. O tribunal, ele está obrigado a reformar a sentença do juiz que não concedeu o direito do réu? Não. Por quê? Porque ele pode entender que realmente não. O fato do juiz entender que não houve bom comportamento não preenche os requisitos legais. Aí você tem a condição de recorrer ao Tribunal Superior. Aí você vai recorrer ao STJ. O STJ vai falar o seguinte, fala, olha, entendemos que realmente não há preenchimento do requisito. Então não é um direito do condenado. Ele tem a possibilidade de pedir. E tem que demonstrar, comprovar de que ele preencheu todos os requisitos. E assim ser entendido pelo juiz. Caso contrário, vai ser negado.
O parágrafo único desse artigo 94 do Código Penal, ele fala: negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, de novo, né? Desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Então, ele pode ser pedido quantas vezes for necessária, até se demonstrar que os requisitos estão preenchidos. Então, é um direito do condenado? É um direito pedir. Só que fica a critério do juízo conceder, dentro dos pressupostos e requisitos exigidos por lei. Mas a discricionariedade do juiz vai para quê? Para que se entenda que realmente deve ter alcançado o preenchimento desses requisitos. Se a gente for lá na nossa apostila, eu não lembro muito bem como deve estar, eu acho que eu coloquei lá os requisitos para a concessão do benefício, que ele tenha residido domiciliado no país, né, por 2 anos, o ressarcimento do dano, salvo na impossibilidade absoluta de fazê-lo, ou na questão aí de uma renúncia, ou de uma novação da dívida, e também eu coloco da demonstração desse bom comportamento público e privado. Aí eu acho que eu faço uma observaçãozinha, né, dizendo que esse bom comportamento, ele não deve ser restrito somente a esses 2 anos depois do cumprimento da pena, mas estar presente em todo o período que antecede esse deferimento da habilitação. Então, quando ele fala esse período todo, o que nós estamos falando? Até durante a execução da pena, o cumprimento da pena. Até durante o prazo de prova na suspensão da pena. Por isso que fica a critério do juiz, porque o juiz vai analisar a conduta dele. É lógico que a gente achou uma pessoa que ela ficou dentro de casa, trabalhou, não teve nenhum mau comportamento que comprove, o juiz, por si só, ele vai entender, porque ele não vai conseguir fundamentar um mau comportamento. Mas ele pode dizer que não está comprovado o bom comportamento, porque quem tem que comprovar é o condenado que está pedindo. Ele está pedindo. Então, ele que comprove que, primeiro, ele tenha domiciliado no país durante esses 2 anos. Segundo, que ele ressarciu o dano da vítima, causado pelo crime, ou que ficou impossibilitado aí de fazê-lo, né? E o terceiro, ele que comprove que ele teve um bom comportamento público e privado. Porque se ele não comprovar, o juiz pode não conceder. Tá certo? Então fica pela discricionariedade do juiz, desde que o condenado não demonstre o preenchimento dos requisitos legais, tá? E como que funciona, então, esse pedido de reabilitação? Primeira pergunta que eu faço aos senhores: a quem é solicitada a reabilitação criminal? Lembra que eu falei para vocês o seguinte: quando alguém é condenado, numa sentença condenatória, existe o processo da sentença condenatória, então o juiz que presidiu o processo até ele dar a sentença condenatória, que transitou em julgado. Depois que foi dada a sentença condenatória, nós temos um novo processo, inaugura-se um novo processo para execução. Então, esse processo ele sai da vara de instrução, e ele vai, de julgamento, e ele vai para a vara de execuções criminais, chamada também de VEC, né? São juízes diferentes. Nós temos os juízes da instrução e do julgamento, que deu a sentença condenatória, e nós temos o juiz da execução criminal. Quando o advogado do condenado, que está buscando a reabilitação, ele vai fazer o pedido, ele faz o pedido a qual juiz? Ana Paula Dias.
A qual juiz que faz o pedido? Da execução ou juiz do processo do julgamento? Do processo? Do processo. Tá. Ana Orteiro. Ele está sem microfone. Bom, eu acredito que seja o juiz de execução. Muito bem. Cláudio Pereira. Professor? Cláudio. A qual juiz se direciona o pedido da reabilitação? O juiz do processo, da condenação ou o juiz da execução? Professor? Oi? É o juiz da condenação? Quem está falando? Cláudio? É o Matheus. Não, Matheus. Tá. Beleza. Obrigado, Matheus. O Cláudio está com o microfone ou não? O Cláudio acho que está sem microfone. Muito bem. Vamos lá. Ele enviou agora no grupo, que a gente não está escutando ele. Acho que ele falou, mas a gente não ouviu. Mas o microfone dele está desativado. Mas tudo bem, vamos lá então. O artigo 743 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, que o juízo competente para apreciar o pedido de reabilitação é o juízo da condenação, não da execução, devendo, conforme prevê o artigo 744 e 745, ser ouvido o Ministério Público para que o Ministério Público se manifeste acerca da concessão ou não, se ele concorda ou não com a concessão dessa reabilitação. Né? Então, se negada a reabilitação oferecida ao juiz da condenação, então não é o juízo da execução. Por que não o juízo da execução? Porque o juízo da execução, ele é competente para julgar exatamente a execução da pena. Ela acaba no momento que ou foi extinta, ou no momento que ela foi cumprida. A partir do momento que houve o cumprimento integral, ou a partir do momento que houve a extinção da pena, acabou a competência do juiz da execução. Esse processo está extinto. Então, o pedido de reabilitação, nada mais do que justo, é pedir ao juiz da condenação. Se o juiz condenou, ele que reabilite a pessoa. E isso tem uma previsão lá do artigo 743 do Código de Processo Penal, não do Código Penal, que a gente vai estudar nos semestres para frente aí, quando a gente entrar em processo penal. Então, se ela for negada por qualquer motivo, o juiz vai ter que justificar em sentença o porquê ele negou. Pode o acusado, por meio do seu advogado, recorrer dessa decisão, e de toda decisão cabe recurso de apelação. Ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça. Se não ganhar no Tribunal de Justiça, ele pode recorrer ao STJ. Por que ao STJ? Vamos rapidamente explicar aos senhores quando vocês fazem um recurso para o STF e um recurso para o STJ. Os dois são instâncias superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Quando que os senhores vão saber quando recorrer ao STF e quando recorrer ao STJ? Primeiro, obviamente, que depois de uma sentença denegatória
em primeiro grau, você tem que ir para a instância superior imediata, que seria o Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, aqui no caso, por exemplo, o processo de condenação ele é do Fórum da Comarca de Santa Bárbara, primeira vara criminal de Santa Bárbara. Os senhores, como advogados, por exemplo, do Rony, que cometeu um crime e está pedindo a reabilitação, vocês vão pedir para o juiz que o condenou da primeira vara criminal de Santa Bárbara. Esse juiz, ele negou o pedido. Se ele negou o pedido, pode-se recorrer. E você vai apresentar um recurso chamado recurso de apelação, porque de toda sentença cabe recurso de apelação. Isso nós vamos estudar também quando a gente for estudar a prática penal. Mas cabe apelação, primeiro ao Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça mantiver a decisão que não te agrada, como advogado, você pode apresentar um novo recurso dentro do prazo legal. E esse recurso, ele vai para Brasília. Ele vai para Brasília, ou ao STF ou ao STJ. Como saber para qual desses dois órgãos de instância superior que será encaminhado? Se a gente estiver pedindo uma análise, uma interpretação de lei, de norma constitucional, daquilo que está na Constituição, a gente vai encaminhar para o STF. Se for para análise de norma infraconstitucional, ou seja, de qualquer outra lei que esteja abaixo da Constituição, que não for análise de norma constitucional, a gente vai encaminhar para o STJ. Então, veja, nós estamos falando aqui, por exemplo, de que o Rony, ele está preso injustamente e que está violando o seu direito constitucional, a sua garantia individual de liberdade de locomoção prevista na Constituição? Não. Nós estamos falando que o juiz não está reconhecendo eventual direito lá previsto no Código Penal, no artigo 93 do Código Penal. 93, 94 do Código Penal. O Código Penal é uma norma infraconstitucional, ela está abaixo da Constituição, lá naquela pirâmide de Kelsen. Nós temos lá a Constituição, depois nós temos as leis ordinárias, as leis infraconstitucionais. Se é uma análise de lei infraconstitucional, nós vamos recorrer ao STJ, não ao STF. Porque não estamos falando de uma liberdade de locomoção, não estamos falando de uma liberdade, de um direito individual fundamental, nós não estamos falando de direito social que está sendo infringido, não. Nós estamos pedindo para que o Tribunal Superior, no caso o STJ, reconheça o direito trazido no artigo 93, 94 e 95, se for o caso, do Código Penal, que é uma norma infraconstitucional. Então, lembrem-se disso. Quando vocês veem aí que apresentaram recurso ao STF, que o STF julgou, que o STJ julgou, enfim, em qualquer uma dessas instâncias, lembre, se for para análise de norma constitucional, nós temos que recorrer ao STF. Se for uma análise de norma infraconstitucional, interpretação de norma infraconstitucional, é o STJ. Antes disso, tem que passar pelo Tribunal do Estado, seria o Tribunal de Justiça. Depois, Brasília, STF ou STJ. Tudo bem? É só para a gente poder situar e já adiantando algumas coisas do que nós vamos aprender futuramente, tá? Então, se o juiz negar em primeira instância, aí na comarca de Santa Bárbara, recorre-se ao TJ. Se o TJ negar, recorre-se ao STJ. Se o STJ negar, é sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso, não tem mais para onde recorrer, aí é negado o pedido, ele não vai receber a reabilitação. Agora, se houver novo fato, um novo elemento que comprove que ele está atingindo
os requisitos, aí sim pode-se pedir de novo a reabilitação, mas começa-se um processo do zero. Vai lá o juiz da condenação de primeira instância e fala, juiz, agora nós preenchemos os requisitos. E o juiz vai analisar. Se ele entender que esse novo elemento realmente contempla o direito ao condenado, ele concede a reabilitação. Caso contrário, não. Tá? Agora eu falo aos senhores, o juiz atendeu o pedido do condenado e concedeu a ele o direito de reabilitação. É pura e simplesmente isso? O juiz concedeu o direito ao condenado, ele já está reabilitado? Não. Eu já mesmo respondo, não. Por quê? Porque a partir do momento que o juiz aplica a sentença de concessão ou não da reabilitação, depois da manifestação do Ministério Público, se favorável ou não, se o Ministério Público for desfavorável e mesmo assim o juiz conceder, o Ministério Público também pode apresentar um recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. Por consequente, ele pode apresentar ao STJ. Aí eu falo para os senhores, vai compensar ao condenado? Não vai compensar, porque depois de 3 anos ele é tido como, já que já percorreu 2 anos, né? Então 3 anos a mais do que isso, ele já é tido como primário. Com certeza, só o prazo do processo regular para a concessão da reabilitação, que o juiz denega, depois você recorre ao TJ, 2 anos aí já vão percorrer. Se o TJ negar, quando você encaminhar para Brasília, só para eles analisarem ou receberem o processo, já vai mais 3 anos. Isso via de regra, né? Então, praticamente, ele já vai voltar a ser não reincidente, ele vai voltar a ser primário antes do STJ analisar o pedido para concessão. Então, é mais viável o advogado tentar buscar novos elementos para comprovar, né, para rebater a justificativa que nega a concessão pelo juiz. Né? Se o juiz fala, não, ele não teve bom comportamento, o advogado busca elementos para demonstrar que ele teve bom comportamento. Ah, mas ele não residiu no país. É mais fácil, antes de recorrer, que se busque novos elementos para um novo pedido. Tá? E deixa aquele que já foi negado, deixa transitar, deixa arquivar, né? Sem qualquer recurso, por conta do tempo, do lapso de tempo. Tá? Então, é muito difícil você ver um recurso nesse sentido chegar no STJ ou chegar até o Tribunal de Justiça. Isso na prática. Né? Por quê? Porque não vale a pena por conta do tempo que vai decorrer disso tudo. Né? Muito bem. Assim como os outros institutos, se o juiz conceder a reabilitação, ela pode ser revogada. Quando que ela pode ser revogada? Quando ela será revogada? Está lá no artigo 95 do nosso Código Penal. A reabilitação ela será revogada de ofício. De ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, se ele for condenado de novo como reincidente ou uma pena de multa apenas, aí não há revogação da reabilitação. Agora, se ele for condenado a um novo crime, uma sentença condenatória, né, ou seja, uma sentença definitiva, a uma pena privativa de liberdade, a revogação, ela será, a reabilitação, ela será revogada. Simples de entender. Vamos imaginar, então, que
o Emerson Gabriel, aqui da nossa sala, ele foi condenado a um crime de 3 anos, ele cumpriu a pena. Depois de 2 anos do cumprimento da pena, ele entrou com um pedido de reabilitação. O juiz e o Ministério Público concordaram e o juiz deu a reabilitação para ele. Nesse 1 ano, né, depois de 1 ano de concedida a reabilitação, o Emerson ele foi condenado por um novo processo. E esse processo, cujo qual ele já cumpriu a pena, inclusive, serviu de reincidência para a nova condenação. Então, essa reabilitação, entendendo que ele não teve um bom comportamento, ela será revogada por conta da reincidência. Ele só não será tido como reincidente se já tiver percorrido 5 anos do cumprimento da sentença ou da extinção da punibilidade. Caso contrário, se ainda estiver no percurso antes dos 5 anos, ele pode ser considerado reincidente, ainda que já tenha sido dada a ele a reabilitação criminal. Então vamos lá, para entender melhor. Se o crime dessa nova condenação ocorreu após 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena anterior, dessa pena que foi dada a reabilitação, a gente não fala em revogação da reabilitação. Por quê? Porque se já foi 5 anos, já foram percorridos os 5 anos, ele é tido como primário. Aí não pode recair a reincidência. Vai cair a reincidência se esse novo crime acontecer, essa condenação pelo novo crime acontecer antes de percorridos os 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena desse crime anterior. Então o Emerson praticou um crime de homicídio. Foi condenado a 6 anos. Cumpriu os 6 anos. Pediu a reabilitação depois de 2 anos. E durante... Então, nós imaginamos que o período de reabilitação ele dura 3 anos. Concordam comigo? Por quê? Porque se ele pediu a reabilitação depois de 2 anos, e após 5 do cumprimento da pena ou da extinção da pena, ele é tido como primário, para fins de reincidência, então nós vamos imaginar que a reabilitação tem um prazo de 3 anos. 2 porque já percorreu, e 3 para se chegar aos 5. Aí é uma matemática pura. Concordam comigo? Eu acho que eu tenho até uma forma da gente entender isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui. Vamos lá. Ver se vocês enxergam aí. Estão enxergando? Estão enxergando? Ainda não. Não está enxergando uma tela Não. branca? Uma tela branca, não? Não, professor, não está pensando. Peraí, então. Peraí. Tem uma mensagem dizendo que apenas membros dessa organização podem participar. Não, sim. Mas vocês não estão vendo um quadro branco? Não. 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 Então esperem aí que tá dando uma zebra aqui. Tem outro compartilhamento em andamento, tá escrito. Peraí, que agora eu vou tentar de novo. Não foi, professor. Calma que nós estamos tentando aqui. Eu usei de manhã o quadro. Ah, agora vocês estão enxergando? Não. Não, ainda? Não. Não, ainda aparece compartilhamento de quadro de comunicações em andamento. Que coisa.
Bom, então deixa eu cancelar essa tela, vai. Parar a apresentação. Vocês não estão enxergando eu riscar nada aqui. Não. 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 Então, peraí que nós vamos colocar outra forma aqui. Peraí. Já tive uma ideia aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai conseguir. Agora vocês estão enxergando o meu Word em branco? Sim. Tá, então vamos lá. Então, o Emerson praticou um homicídio, pena de 6 anos. Certo? Ele cumpriu a pena de 6 anos. Um ano, terminou a pena do cumprimento dele. Ô, professor, Oi. consegue dar uma aumentada na fonte aí? Tá meio difícil Aumento. enxergar. Desculpa. Aumento. Obrigado. Tá melhor? Opa, tá melhor. Tá. Desculpem. Vou tentar ampliar aqui até a tela. Melhorou? Melhorou, professor. Tá. Obrigado. Então, o Emerson, em 2014, cumpriu a pena de 6 anos dele. Depois de 2 anos do cumprimento da pena, ele entra com o pedido de reabilitação. Muito bem. Se ele entrou depois de 2 anos, imaginamos que, uma observação aqui, após 5 anos do cumprimento da pena, portanto, em 2019, o Emerson seria considerado primário, ou seja, não teria reincidência. Portanto, se em 2014 ele cumpriu a pena, em 2016 ele pediu a reabilitação ela vai durar até 2019, para efeitos de reincidência. Concordam comigo? Porque passados 5 anos, não há mais que se falar em reincidência. Então, esse período não é um período de prova, tá? Mas o período de reabilitação, para que não haja mais reincidência, com isso, não teríamos mais o que se falar em revogação, seria um prazo de 3 anos da reabilitação. Então, essa reabilitação vai durar 3 anos. Se dentro desses 3 anos ele for condenado em sentença definitiva, com base na reincidência, nesse homicídio que ele praticou, que com certeza é um crime doloso, se ele for condenado e for considerado reincidente por conta desse crime que ele praticou e estava em período de reabilitação, essa reabilitação ela é revogada. Ah, mas quanto tempo vai durar essa revogação? Vai durar o tempo que faltar para os 5 anos. Se ele foi condenado em 2018, essa revogação vai durar até 2019. Por quê? 2019 já dá os 5 anos, não há mais que se falar em reincidência por conta desse primeiro crime aqui. Pode dar reincidência por conta do outro crime que ele foi condenado. Então, se aqui ele praticou um outro homicídio em 2018 e foi condenado no mesmo ano a mais 10 anos,
Então, daqui 15 anos ele não vai ter mais reincidência, mas durante 15 anos, pelo menos, nós vamos ter uma reincidência por conta desse segundo homicídio. Do homicídio que ele praticou em 2014, que ele foi condenado em 2014, aos 6 anos, não há que se falar em reincidência depois de 2019. Porque já percorreram 5 anos. Conseguiram entender onde está a revogação? A revogação é por um período muito curto. Ou seja, revogou. E qual é o efeito da revogação? O que acontece com o efeito, com a revogação, com a reabilitação quando ela é revogada? O que acontece? Vamos voltar lá na tela. Opa. Vamos voltar na tela. Qual é o objetivo da revogação? O sigilo dos antecedentes e a recuperação dos efeitos secundários. Se a revogação, se a reabilitação, ela for revogada, o que acontece? O condenado ele perde o sigilo aos antecedentes e perde a recuperação desses efeitos secundários pelo período aí de quanto restar até os 5 anos para a primariedade, para a não reincidência. Que depois de 5 anos, isso aqui não vai constar mais nos antecedentes dele. Ele vai ser primário. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim. Parece confuso, mas não é não. É simples. Tá? Ô, Wagner, posso tirar uma dúvida? Pode. Seguinte, quando eu peço uma certidão criminal, por exemplo, tem um caso que aconteceu com um cliente meu. Na época que ele cursava a faculdade de medicina, ele se envolveu em um acidente que estava um pessoal tirando racha e uma dessas pessoas ultrapassou o sinal vermelho e acabou matando uma pessoa. E ele parou para socorrer a vítima. Só que as testemunhas falaram que ele estava também no racha, mas não era. E ele foi preso, tal, ficou 6 meses preso até conseguir provar que ele estava errado, que ele não estava junto com o pessoal. O que acontece? Ele já terminou a faculdade dele, já faz mais de 10 anos esse processo, e quando eu puxei essa certidão dele, criminal, mais 10 anos, acho que faz 7 anos, apareceu esse processo. E aí? Já tinha passado 5 anos, foi provado que ele não tinha culpa, tudo, mas se puxar vai aparecer. Como que faz? Porque aí, muito provavelmente, o que muito acontece, aí é um problema de sistemas da justiça. Por quê? Porque não é, muitas vezes, dado baixo na movimentação processual, de que ele foi absolvido, então esse processo está em aberto em sistemas. Entendi. Então, o que ele tem que pedir? Ele tem que pedir uma revisão, ele pede uma certidão de objeto e pé lá no fórum, que o fórum vai dizer o seguinte, ó, teve o processo tal, ele foi absolvido. Aí eu fiz isso. Aí ele faz o pedido em juízo para que aconteça a reabilitação dele, né, para que isso não apareça mais em lugar nenhum. Mas isso não quer dizer que ele tenha antecedentes criminais, quer dizer que ele tenha sido processado. Tá, não cabe para reincidência. Lembra que eu falei lá nos efeitos, aliás, nos efeitos não, desculpa, na questão do sigilo, que ele é um sigilo amplo, mas pode ter acesso do que ele já respondeu. Não quer dizer que ele foi condenado que é reincidente. Entendi. Tá? Então, aí, por isso que é importante uma certidão de objeto e pé e pedir para o juiz reabilitá-lo nesse sentido de que, olha, retirar isso dos antecedentes criminais dele. Tá? Se ele foi absolvido, se ele foi condenado, é mais difícil. Certo. Não, ele foi. Tá? Tanto é que nessa época ele perdeu a venda do imóvel porque o cara que estava comprando era super metódico e mesmo que provou com a certidão de objeto e pé, ele não quis. Tem 2 situações. Tem 2 tipos de absolvição. Ou por inexistência de fato, ou seja, não praticou crime, ou por faltas de prova. Provavelmente ele foi absolvido por falta de prova. Isso. Por isso que fica constando lá. Que não quer dizer que ele não praticou o crime, quer dizer que não se comprovou que ele praticou o crime. Entendeu? Entendi. Por isso que fica constando. Aí tem que entrar com pedido judicial mesmo. Legal.
Então tá, obrigada. Né? Então, gente, como eu disse para vocês, que está lá no artigo 95, essa reabilitação, ela pode ser pedida, ela pode ser de ofício pelo juiz, ou pode ser a requerimento do Ministério Público. Se o juiz revogar, da decisão dele de revogação, cabe apelação. Revogada a reabilitação, por quê, né? Porque quando ele revoga é uma sentença, dentro daquele processo da reabilitação. Então, cabe apelação. Se ela for revogada, se essa reabilitação ela for revogada, os efeitos penais e extras penais da condenação, que foram suspensos com essa reabilitação, elas voltam a ter eficácia. Ou seja, a inabilitação para conduzir veículo, volta a não poder ter cargo público, aí ele perde o cargo público que ele estava, ele vai ser exonerado do cargo, não por efeito secundário, mas vai ter efeito, ele vai perder. Vai perder de novo o poder de família sobre os outros filhos que ele acabou recuperando. Vai perder de novo o mandato eletivo. Por quê? Porque os efeitos extrapenais, os efeitos secundários da pena, que estava sob reabilitação, elas voltam a ter eficácia, elas voltam a vigorar. Então, volta-se no status que se tinha antes da concessão da reabilitação. Cabe recurso. Vale a pena entrar com o recurso da reabilitação? Vale. Por quê? Porque vai demorar para julgar o recurso da apelação. E até julgar o recurso da apelação, se mantém a decisão, né? Via de regra, se mantém a decisão. Então, vale a pena entrar com o recurso de apelação, tá? Isso, eu falo para vocês, e é muito comum nos escritórios da advocacia, os advogados adotarem estratégias para beneficiar o seu cliente. Volto a falar, lá na primeira, quando nega a reabilitação, compensa entrar com um pedido de apelação? Não. Por quê? Porque vai correr o recurso por mais tempo do que a própria reabilitação seria nesse prazo de 3 anos. Para ele atingir os 5 anos do cumprimento e voltar a ser primário, para não cair a reincidência. E nesse caso, vale a pena? Vale, porque se o recurso demorar, se tiver faltando 1 ano para ele terminar, para ele atingir os 5 anos, veja bem, esse recurso da reabilitação, ele não vai tirar a incidência da reincidência, né? Ele não vai excluir a reincidência. Por quê? Porque antes dele se tornar primário, ele foi condenado de novo. Aí a reincidência ela vai recair sobre a nova condenação. Mas vai evitar que se volte a ter os efeitos extrapenais da condenação que foram suspensos com a reabilitação. Então, se, por exemplo, ele está no cargo público, enquanto está correndo o recurso de apelação, enquanto esse recurso de apelação ele não é julgado, ele permanece no cargo público dele, por conta do princípio da presunção de inocência, ou para garantir que, enquanto não houver uma decisão transitada em julgado, você não pode fazer efeito que prejudique o condenado. Então, entendam, o Emerson, ele foi concedido a ele, então, o benefício da reabilitação. E ele conseguiu voltar ele conseguiu prestar o concurso público de novo e voltou a ser lá um funcionário público. Ainda antes de se atingir os 5 anos do cumprimento da pena, essa reabilitação ela foi revogada. Aí vai falar o seguinte: olha, Emerson, como foi revogada por conta de uma nova condenação transitada em julgado definitiva, com base na reincidência para esse primeiro crime, você vai perder o seu cargo público. O que ele vai fazer? Fala, não, peraí, eu vou recorrer dessa revogação da reabilitação. Enquanto está correndo a apelação, o recurso, ele não vai perder o cargo.
Então ele fica lá no cargo até dar os 5 anos, porque depois de extintos 5 anos, os efeitos, há uma extinção da pena, do cumprimento da pena, de todos os efeitos extrapenais. Acaba ali. Então vale a pena, nesse caso, a apelação. Não que vai deixar de haver a reincidência. A reincidência vai haver por quê? Porque não tinha percorrido 5 anos ainda. Então, o Instituto da Reincidência vai haver. Eu acho que foi a segunda questão da nossa prova, da nossa avaliação, que fala da reincidência, né? Depois dos 5 anos. Então, não percorreu ainda os 5 anos. Então, vai ter reincidência. Agora, com relação aos efeitos extrapenais da condenação, aí vale a pena se prolongar o tempo. Mas isso é tudo estratégia de advogado. O advogado tem que analisar caso por caso, né? Para não ter nenhum prejuízo aí ao seu cliente, tá? Muito bem. Dito isso, chegamos então ao final aí desse conteúdo relacionado à reabilitação criminal, tá? Espero que os senhores tenham entendido, espero que tenham compreendido essa questão. Não é raro, não são raros os pedidos de reabilitação criminal, principalmente para aqueles criminosos eventuais, né, que a gente chama criminosos eventuais, né, porque os criminosos, os contumaz, né, aqueles que são contumaz na prática de crime, não dá nem tempo de você pedir reabilitação, já vai ter nova condenação e tudo mais. Mas para aquelas pessoas que praticam um crime eventualmente, né, praticam algum crime sem qualquer reiteração das suas condutas, aí sim vale a pena o pedido de reabilitação, porque a gente sabe que ele não vai voltar a delinquir. E ele só vai antecipar essa aceitação dele no âmbito social aí, né, dos efeitos aí extrapenais, tá? Então não são raros não os pedidos de reabilitação. Tá ok? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Tá. É só para parar de gravar.